Boa tarde, meus queridos, minhas queridas, amigos e amigas. Eu peço que vocês compartilhem aí a nossa live. Eu estarei falando sobre um assunto bem importante. Já fiz uma live sobre este assunto, vou fazer outra vez mais uma live sobre os falsos profetas. Vamos explicar para vocês, espero que vocês compartilhem aí com outras pessoas, porque é muito importante nós nos apercebermos das coisas que acontecem no dia a dia e daquilo que o Senhor Ele tem para conosco. O que Deus Ele nos ensina, Ele transmite para nós através da sua palavra. E vamos aqui mostrar para vocês como que age um falso profeta. O que seria, na realidade, um falso profeta, como ele age na vida das pessoas, como ele age no dia a dia. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É o que diz aqui a palavra do Senhor. No entanto, nós observamos na época atual que eles já nem estão disfarçados com roupas de ovelha, eles já agem diretamente como lobos ferozes, tentando enganar o povo, mostrando situações que a pessoa deve fazer, como deve agir, como deve contribuir. Nós encontramos muito isso. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 7, fala sobre a advertência contra as falsas doutrinas. Muitas pessoas estão ensinando doutrinas falsas por aí, que no fim dos tempos nós devemos ter bastante cuidado, que o Espírito nos afirma que aparecerão espíritos enganadores com doutrinas de demônios. E as pessoas menos avisadas, as pessoas que não têm realmente um conhecimento profundo bíblico, elas são levadas a aceitarem tais revelações, a aceitarem tais profecias. 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 3 ao versículo 7. Deixa eu ver aqui. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. E 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 3 ao 10, fala sobre os falsos mestres, que se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que, segundo a piedade, é soberbo. Então vocês podem ler até o versículo 10. E o Espírito de Deus, ele nos expressa, assim, com muita sabedoria. Nós vemos na Bíblia, falando sobre os acontecimentos dos últimos tempos, dos últimos momentos. As pessoas estão por aí ensinando coisas que não devem. E aqueles que não têm um tanto conhecimento, na realidade, caem nas armadilhas dessas pessoas. 1 João 4, versículo 1 ao versículo 6, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito
que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. E 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6, eu li até o versículo 3. Gente, um falso profeta, na realidade, sempre existiu pessoas que falaram em nome de Deus. Mas este assunto é um assunto muito atual, porque nós vemos muitas profecias ou muitas revelações inventadas pela cabeça da pessoa. O que é um profeta? Na Bíblia, o termo profeta é aquele que é chamado por Deus para transmitir uma mensagem divina ao povo. Jeremias, ele foi um grande profeta, e a missão do profeta é destruir o pecado, é detonar o pecado, é mostrar para o povo que o povo necessita de uma mudança. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 e versículo 9, eu gosto muito de pregar a Bíblia. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 9, diz o seguinte: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, ele foi uma pessoa chamada por Deus para uma grande missão, para algo muito específico. E, em outras palavras, as palavras dos profetas, que são porta-vozes de Deus, o próprio Deus os chama, ou os chamou para ser um profeta do Senhor. Só que eu não preciso dizer: eu sou o profeta que está profetizando agora. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. E nós devemos ver na vida do profeta, de um mensageiro de Deus, de um porta-voz de Deus, se ele realmente leva na vida dele o caráter divino, fruto do Espírito, amor, paz, alegria, moderação, humildade. E aí nós vemos as características de um verdadeiro profeta. Primeiro, era uma pessoa que tem uma experiência com o Senhor, uma pessoa que teve um chamado do Senhor. Não é o homem que o chamou, mas Deus o chamou. E o próprio Deus o chama de profeta. Salmo 105, é o versículo 15. Vejamos, pois, Salmos 105 e o versículo 15. Diz o seguinte: Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Precisamos da honra, mas não idolatrar, porque ele não é um Deus. A adoração é somente a Deus. A honra e a glória é somente para Deus. E Deus não divide a honra dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E uma vez que eles, na realidade, são homens de Deus, estes servos de Deus transmitem a vontade de Deus, transmitem os desígnios de Deus. Aqui está na palavra de Deus como nós devemos proclamar a mensagem salvífica do Evangelho de Jesus, como o que nós devemos transmitir para o povo, que é conversão, mudança de vida, mudança de atitude, que a pessoa entregue o seu caminho ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. E um profeta, ele é chamado pelo Senhor para apaziguar, para recuperar as pessoas que estão perdidas. É o ministério da restauração, através da cruz de Cristo. Porque através da cruz do Calvário, Jesus conciliou o mundo com ele, trazendo o povo para ele.
O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo para que nós pudéssemos ter o ministério da reconciliação, entrando no Santo dos Santos com ousadia. Então o verdadeiro profeta, o ministério do profeta, é levar o povo a ter um encontro com Deus. Não é cobrar bênçãos. Não é fazer barganha com as bênçãos de Deus, porque com Deus não se faz barganha. Deus nos abençoa porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e a sua bondade dura para sempre. A própria palavra de Deus nos orienta a nós termos cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos. Isto é, tenham cuidado com aqueles que se passam por profetas. Nós devemos examinar se eles estão enquadrados na palavra de Deus. E a profecia? Qual é o objetivo de uma profecia? É exortar, é construir, é edificar. Nenhuma profecia foi dada de particular elucidação, falando-se sobre as profecias bíblicas. Porém, quando nós vamos para o Novo Testamento, mas a profecia tanto no Antigo como no Novo Testamento é primeiramente declarativa e depois preditiva. Os profetas do Antigo Testamento mostravam ao povo como eles estavam, o que eles deviam fazer, como eles deviam ter uma mudança. E hoje muitos querem simplesmente saber de dinheiro, não querem nem se preocupar, não estão nem aí como está a vida da pessoa. Mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, ele preocupa-se com a vida da pessoa, porque a decisão quem faz é a pessoa. Eu decido servir a Deus ou não, porque em mim está o livre-arbítrio, a minha livre escolha. E a profecia preditiva revela-nos o plano divino em relação a Israel e em relação à sua igreja, porque é chegado o reino de Deus. E a maior parte das profecias é declarativa, pois é constituída de exortação, admoestação e advertência e consolo. No Novo Testamento, a profecia é o meio de orientar, de exortar e de edificar a igreja. Pelo menos a Bíblia diz isso. Para a edificação do corpo de Cristo, para a consolação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Aspectos da atividade profética. A profecia pode ser vista na Bíblia como um ministério permanente recebido de Deus. E no Novo Testamento nós vemos a atuação dos dons do Espírito Santo. Pregar é uma mensagem profética? Depende da pregação. Porque muitas vezes a pessoa inventa coisas, inventa situações. Nem todo que está lá na frente, ele está trazendo uma profecia. Muitas vezes ele está trazendo uma interpretação bíblica da mente dele e não da mente de Deus. Quando eu estudo a Bíblia, eu devo ir para a Bíblia no seu contexto histórico, no seu contexto figurado, no seu contexto literário, no seu contexto gramatical, vendo para quem Deus está falando, se é para Israel, se é para a igreja, se é para o seu povo, se foi simplesmente para aqueles dias, ou se é para a época atual. Porque a palavra de Deus é útil para corrigir, para ensinar, para admoestar. Aí quando eu estou pregando, eu posso, na realidade, lançar palavras proféticas ali. O que é diferente do dom de profecia. Uma vez um pastor falou comigo, transforme as suas profecias em pregações. Gente, pregação é uma coisa, profecia é outra coisa. Profecia é um dom dado pelo Espírito Santo. E o profeta é um porta-voz de Deus, que transmite a mensagem de Deus. Um dom ministerial na igreja. Efésios capítulo 4, observem.
Efésios capítulo 4, versículos 11 ao versículo 13. Vamos ler aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida de estatura completa em Cristo. E até que nós cheguemos a esse amadurecimento espiritual, nós agimos como criança, como meninos. E necessitamos de estudar a palavra de Deus. Necessitamos de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, preparando-nos para ensinar, preparando-nos para pregar. O dom de profecia é uma capacitação do Espírito Santo concedido para transmitir a mensagem divina. Eu creio na atuação dos dons espirituais desde os meus 12 anos, que Deus me usa em revelação, por misericórdia e em profecia, e Deus já falou comigo muitas vezes usando outras pessoas. Eu não posso negar que sou pentecostal, eu tenho uma experiência com o Senhor, jamais eu negarei aquilo que Deus me concedeu e aquilo que eu vejo na atuação no meio da igreja do Senhor. Você pode perguntar, mas existe muita bagunça na época atual. Concordo plenamente contigo. Por isso que a Bíblia diz, provai se os Espíritos são de Deus. Para isso nós precisamos do dom do discernimento do Espírito, para saber se é Deus que está agindo, se é a carne ou se é o próprio diabo usando a pessoa. A profecia como dom ministerial no Novo Testamento. A profecia como ministério profético não é uma pregação comum, é uma mensagem divina diretamente do Espírito Santo. A pregação habitual, no entanto, essa é preparada antecipadamente. E o profeta, ele é um arauto de Deus. Muitas vezes alguém está pregando ali, e no meio daquela comunidade, existe alguém que está dizendo, nossa, ele está falando a minha vida. Logo, é uma palavra profética que está acontecendo ali. Mas como eu já falei, nem todos que estão falando ali estão ungidos por Deus ou estão falando a palavra de Deus. Muitas vezes está falando a interpretação dele. Precisamos ter muito cuidado. O profeta é um arauto da santidade de Deus. Sua missão é expor como são os padrões da santidade divina para o povo. Quando eu estou falando aqui em santidade divina, eu não estou falando se você pode usar anel, se você pode usar corrente, se você pode usar cabelo curto ou comprido, calça comprida ou bermuda. Eu não estou falando disso, porque isso não é santidade. As pessoas confundem muito isso. Se bem que em tudo eu devo fazer com modéstia, como no caso de usar barba. Nunca foi pecado usar barba. E tem muitas congregações por aí que dizem piamente que é pecado usar barba. Não é isso, pessoal. Vamos olhar para a palavra do Senhor. O seu espírito ferve como um santo zelo para anunciar as verdades divinas. Existe no coração do verdadeiro profeta um desejo, uma ansiedade que a pessoa realmente tenha uma mudança. Mas não adianta eu orar, não adianta eu fazer campanha de oração pela pessoa, não adianta eu chacoalhar a pessoa se a pessoa não quer uma mudança. Essa pessoa precisa realmente de tomar uma atitude e dizer, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança. O profeta de Deus faz os santos se regozijarem no Senhor, ter alegria no Senhor. Eu não estou falando aqui de cambalhota, eu não estou falando aqui de rodopiar, eu não estou falando aqui de reteté, que esse reteté não existe na Bíblia, não existe na palavra de Deus. Eu estou falando da verdadeira
operação do Espírito Santo, com decência e com ordem. Não tenho nenhum medo de falar estas coisas, porque eu sei aquilo que é Deus. E nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. Muitas pessoas que falam em línguas, nem toda língua é do Espírito Santo. Chama-se línguas estranhas. E é estranha mesmo, porque não é do Espírito Santo. Lembro-me de uma ocasião que eu estava na Assembleia de Deus, lá no bairro Eldorado, na cidade de Contagem, num círculo de oração, e sentou-se perto de mim um moço e começou a falar aquela língua tal. Eu me senti muito mal, muito mal, muito mal. E de repente Deus me deu uma autoridade muito grande para repreender. Eu repreendi aquele moço ficou endemoniado, ele saiu de costas, ok? E deu uma carreira muito forte. Correu. Porque não suportou a presença real do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ter cuidado. Diz, acautelai-vos dos falsos profetas. O dom de profecia, a profecia é o principal dom espiritual, porque edifica a igreja. E nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 4. 1 Coríntios... Vamos ler aqui, capítulo 14 e o versículo 4, quando Paulo está ensinando a igreja a como usar os dons espirituais, porque estava havendo muita bagunça. E eles ali não tinham, na realidade, essa organização. Aí Paulo vai ensinar para eles como é que eles deveriam fazer, como eles deveriam atuar. 1 Coríntios, capítulo 14, que fala sobre o dom de línguas e de profecia. O versículo 3 e 4 diz, o que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser o que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então é necessário termos muito cuidado quanto a essa atuação de línguas estranhas, como alguns dizem que as línguas cessaram e que ali no Pentecostes, na realidade o que aconteceu no dia de Pentecostes foi que as pessoas falavam na própria língua materna. Mas o dom do Espírito Santo é dado a cada um segundo a medida da fé. Tem igrejas que não acreditam nessa atuação de línguas estranhas. Mas fazer o quê? Eles serão salvos? Claro que sim. Porque a salvação não vem porque eu sou usado em dons espirituais ou não. Eu posso ser usado em dons espirituais e, no entanto, não ser salvo. E, no entanto, não subir no arrebatamento. O que eu preciso é do caráter de Deus na minha vida, da santidade de Deus na minha vida. Mas o dom de profecia é dado para a edificação da igreja. A natureza da profecia. Devemos discernir a profecia, a qual é inerrante. Nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é fidedigna. As palavras aqui da profecia. E quando a Bíblia fala para você julgar a profecia, quando alguém está profetizando, vamos ver se está realmente de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, vamos ter muito cuidado, porque existem muitos movimentos aí no meio pentecostal que, na realidade, não é movimento do Espírito Santo, não é movimento de Deus. A manifestação do dom da profecia durante o culto deve ter limite. Fala em 2 ou 3. Isto é, a maior parte do tempo do culto tem que ser destinada à exposição da palavra de Deus. Aí nós vemos, por exemplo, igrejas por aí, congregações por aí, que cantam, que dançam, que caem o tempo todo, deixam 5 minutos para a exposição da palavra. O principal é isso aqui, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Ela nos orienta, ela nos ensina, nos mostra como deve ser. Então nós devemos dar prioridade à palavra de Deus. Um culto, ele consiste em louvor, adoração, ofertas e pregação da palavra.
deixar pelo menos uns 40 minutos para a exposição da palavra de Deus, com um apelo final, levando o povo ao arrependimento, levando o povo a ter um encontro com o Senhor. Não levar o povo, dá a tua casa, dá o teu carro, dá o teu anel, a tua aliança, eu já fiz isso, mas hoje eu não faço mais. Porque acredito que aprendi um pouco, e a gente só aprende apanhando. A falsa profecia. Atualmente, observamos diversas pessoas correndo de igreja em igreja, em busca de profecia, em busca de revelações, enquanto está aqui a verdadeira profecia, que é a Bíblia. Deus manda o profeta na nossa casa. Eu não preciso estar correndo atrás de profeta. Para buscar respostas do seu problema, da sua situação. Me lembro uma vez que uma pessoa chegou na minha casa, aqui em Valparaíso, eu moro em Valparaíso, São Paulo, e disse: olha, hoje eu vim aqui para o senhor orar por mim, e eu quero profecia e revelação. Aí eu falei para ela: peraí, sou eu que profetizo ou é Deus que usa a minha vida? O caminho não é esse. Aí eu abri a Bíblia, mostrar para a pessoa que ela deveria mudar, tomar atitude, ela saía com raiva. Primeiro eu tenho que mostrar a palavra. Você deve seguir tal caminho. Você deve se converter. Deve buscar a palavra do Senhor. Não é bem por aí. Esse não é o caminho. Esse não é o processo. O julgamento, julgando as profecias pela palavra de Deus. Se alguém está gostando aí, coloca coraçãozinho aí, tá? Fala: eu estou gostando, estou entendendo. A profecia na igreja necessita ser julgada. Mas quais são os parâmetros para esse julgamento? A resposta é a própria palavra de Deus. Se não falarem segundo a palavra de Deus, essa profecia não pode ser aceita. Jamais. Qualquer profecia na igreja que entra em conflito com os ensinamentos bíblicos não deve ser aceita. Os falsos mestres e profetas, como os no Antigo Testamento, enganam o povo, porque são emissários do diabo. São emissários de Satanás. Você me dá 10 mil reais e você vai ter a tua casa própria. Você divide o teu pagamento aí em 10 vezes, trazendo essa oferta para a igreja para você ter a sua casa própria. Gente, isso não existe. Contribuir é bíblico, sim, mas eu devo contribuir com generosidade e segundo aquilo que eu puder, não porque alguém está me induzindo a contribuir, não porque alguém está me induzindo a ofertar. Vamos ter cuidado quanto a isso. Os falsos mestres e profetas do Antigo Testamento enganam o povo. Todavia a Bíblia declara: nenhuma mentira vem da verdade. O crente fiel, ele lê a palavra, ele medita na palavra, ele busca de Deus orientação e ele vai comprovar, segundo a palavra de Deus, a veracidade daquela profecia. O julgamento, julgando o falso profeta pelo fruto. Jesus Cristo nos adverte a respeito dos falsos profetas que se infiltram no meio do povo de Deus. E nós vemos muito isso, até muitos fazendo sinais e maravilhas enquanto não é Deus. Muitos deles operam sinais e prodígios. Mateus capítulo 4 e o versículo 24. Mas tudo isso fazem sobre a eficácia de Satanás. A resposta é: conhecendo a palavra de Deus e tendo discernimento do Espírito para saber se aquela pessoa realmente é de Deus ou não é de Deus. E nós precisamos ver como são esses ensinos desses falsos profetas. Uma característica dos falsos profetas é ensinar o que as pessoas querem ouvir, independentemente se elas estão erradas ou não. A busca do ser humano pela prosperidade, levando a pessoa a adquirir riqueza, a acumular riquezas de modo ilícito, e atualmente nós vemos muito isso. A crise econômica mundial, o anseio para viver uma vida melhor, leva as pessoas a aceitarem essas falsas doutrinas. E nós temos aí o menosprezo da palavra de Deus. Não estudam a Bíblia, não são pessoas que têm uma formação bíblica,
e não querem viver uma vida de sacrifício. Os ensinos dos gnósticos negam o sofrimento de Jesus e o valor do sacrifício na cruz. O sacrifício da cruz do Calvário trouxe para nós restauração, redenção. Então as pessoas pregam um evangelho barato, que não transforma, que não traz vida, que não passa pela cruz. Mostra uma vida fácil. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje muitos falsos profetas tentam afastar a igreja do seu alvo descrito nas Escrituras, mediante a pregação de um evangelho fácil, de um evangelho do oba-oba, de um evangelho do cai-cai, de um evangelho de danças frenéticas, de um evangelho de unção de todo tipo de coisa. Gente, vamos estudar a palavra de Deus. E para concluir aqui, Deus sempre nos advertiu sobre os falsos profetas. Deus sempre trouxe para nós orientação através da sua palavra. Nós temos que observar, temos que ver os acontecimentos, ver se as pessoas estão enquadradas na palavra de Deus. E Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste. O Senhor nos enviou para curar, para ensinar, para pregar o evangelho. E as pessoas estão cobrando somas orbitantes por aí. Somas terríveis. Isso vem de Deus? É uma interrogação. Que tipo de profeta é esse? Quando nós observamos os profetas lá desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, foram pessoas que viveram vida difícil. Vida muito difícil. É claro que eu não vou me conformar com a vida difícil que eu levo. Eu tenho que lutar, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me locomover, pedir de Deus a ajuda, a orientação, para que eu possa pregar a palavra do Senhor. Mas que alguém pague pelo menos a passagem da pessoa e dê uma oferta para a pessoa, uma oferta digna, mas não cobre pela pregação. Graças a Deus, eu fui missionário fora do país muito tempo, preguei muito no Paraguai. Deus usou muitas pessoas para me ajudar, mas eu não trago esse peso de consciência na minha vida. A quanto o irmão prega, eu digo: irmão, pague a minha passagem, porque eu não posso, e se puder dar uma oferta, amém. Eu recebi ofertas em comida. Me lembro que eu ia muito para as colônias lá, colônias brasileiras. Eu vinha com bolsas e bolsas de comida que eu ganhava e pagava a minha passagem. Eu queria ficar na casa dos irmãos, porque eu tinha mais comunhão com eles, mas cada um é cada um. Hoje eu não estou dirigindo igreja, e hoje eu tenho um ministério online, que eu faço lives, faço pregações, prego aquilo que eu devo, que eu acho que eu devo pregar, e o que é certo. Portanto, vamos ter cuidado com as falsas profecias, com as falsas revelações. Amém? E vamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Muito obrigado.